Amém? E é isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Verso 1 em diante. Isaías 6:1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero ministrar quando nós precisamos ser avivados, renovados, quando nós precisamos. Amém? É isso que eu quero falar nessa noite. Por favor, pode sentar, irmãos. É muito bom nós termos, porque essa é a convicção que nós temos um Deus que conhece a cada um de nós. Eu acho lindo em Deus, porque numa reunião como essa, o Senhor conhece a todos nós, e Ele conhece a particularidade de todos nós. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe quem é você. E eu acho lindo isso, que Deus, sabendo quem nós somos, Deus sempre está fazendo a sua parte. Deus sempre faz a parte dele. E quando nós entendemos que Deus faz a sua parte, Deus conhece a cada um de nós, Ele sabe o que cada um de nós precisa. Se você olhar para o Salmo 139, você vai ver que antes de nós sermos formados, ou quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia lá. Agora, o fato de Deus nos conhecer no ventre da nossa mãe, revela que Deus conhece todas as coisas, antes delas existirem. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E Deus também sabe quando nós precisamos de um encontro com Ele, de um encontro com Deus, sermos avivados, renovados. Ao passo de que quando Deus vem sobre nós para nos trazer a revelação da salvação, porque todos aqueles que se aproximam de Deus um dia experimentaram da alegria da salvação. A canção que foi louvada nessa noite, o dia que o Senhor tocou a nossa vida, Ele estendeu as mãos para nós e nos tirou de um lamaçal do pecado. Ele foi lá no fundo e nos tirou do lamaçal do pecado. Deus foi um pouco mais fundo, e lá naquele lamaçal o Senhor nos ergueu. O Senhor nos limpou, nos purificou, nos perdoou, nos regenerou. E ali o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo. Ele colocou em nós o seu Espírito. Como é que você se encontrou na primeira noite em que você teve o encontro com Deus? Nossa, pastor, eu nem me lembro, porque foi tanta alegria de Deus, foi tanta glória de Deus que eu senti.
que eu não me recordo, mas eu sei que foi muito bom. Naquela noite que nós encontramos com Deus, naquela noite que nós tivemos aquele processo de encontro com o Senhor, nós saímos jubilantes da presença dEle. Queríamos orar, queríamos ler a palavra, não é? Você queria abrir a Bíblia e já começar a entender as coisas, mas pelo contrário, você começava a ler, parece que mais se confundia do que aprendia, mas você estava lá lendo. Na sua oração não tinha muitas palavras, mas aquelas palavras da oração era a sinceridade do coração, não é verdade? Aquele momento que você estava ali orando, você não tinha muitas palavras bonitas. As palavras bonitas nós aprendemos depois, não é? As palavras bonitas nós aprendemos depois, mas já naquela sequência de encontro com o Senhor, e você na sua oração, você começava a falar com Deus, não tinha palavra bonita, mas tinha palavra sincera, verdadeira, aquelas palavras que na realidade era expressão de gratidão pela salvação e pela alegria da salvação. Você queria evangelizar, você queria contar para todo mundo o que aconteceu com você, sim ou não? Sim. Você queria contar para todo mundo o que tinha acontecido com você. Você queria pegar o seu colega da escola, você queria encontrar o seu companheiro de trabalho. E aqueles crentes então, que quando você não era crente, eles vinham evangelizar você. Aconteceu com você, de você se converter ao Senhor e você querer encontrar Ele para falar agora eu sou crente também. Não tem esse negócio? Olha só, tudo isso é o resultado de um encontro com Deus. É o resultado de um momento onde Deus se revelou a você. É um resultado daquilo que Deus fez na sua alma. Ele visitou você. E você passou agora a confessar esse Deus na sua vida. Uns, na mesma noite, foi removido os vícios, os jeitos, os trejeitos, a maneira de falar, de se comportar. E foi gradativamente na sua vida, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. E é isso que Deus faz. Deus vai trabalhando na nossa vida. E ao passo que nós começamos a caminhar com o Senhor, naquela firmeza, naquela constância, naquela alegria, queria orar nos montes, queria estar aprendendo a palavra de Deus. Você ia no culto de uma casa e você ficava atento àquilo que as pessoas estavam ali falando a respeito de Deus. E você falava assim, nossa, um dia eu quero falar assim também, não é? Quem daqui nunca falou isso? Quem daqui nunca pensou isso? Quem daqui nunca experimentou estar numa casa e ali você falar o que aconteceu na sua vida e você sair todo cheio, não é? Todo cheio porque você contou o seu testemunho, não é? Quem daqui não se recorda das pessoas que convidou para vir para a igreja e você foi lá na casa da pessoa, buscar a pessoa para vir conhecer o Senhor? Ixi, quantas vezes, não é? Então, ao passo de nós sentirmos essa alegria em nós, de sentirmos esse mover em nós, de sentirmos essa alegria em nós, esse desejo em nós, tudo isso pode terminar na nossa vida, tudo isso pode cessar na nossa vida, tudo isso pode acabar na nossa vida, tudo isso pode ser apenas uma lenda, uma história, tudo isso pode ser apenas um caos que você vai contar futuramente. Eu participei, eu fiz, eu estive. Isso pode acontecer na nossa vida. Existem momentos na nossa vida em que todas as coisas que nós fazemos dentro de uma liturgia, dentro de um ritual, tudo pode se transformar em apenas momentos costumeiros da vida. Tudo isso pode acontecer em nós. Parece que nada faz mais sentido. Você ora, parece que nada está acontecendo. Parece que você louva a Deus da mesma maneira que você lança as palavras, você não sente aquela alegria. Parece que você perde o sentido de dizer o que Deus fez na sua vida ou o que Deus quer fazer na vida de alguém, porque o passo da nossa fé servindo ao Senhor, parece que nós vamos esfriando e congelando e não temos sentido de falar para alguém daquilo que Deus fez na nossa vida.
Parece que ajoelhar para buscar a Deus é um martírio. Parece que as coisas que você quer acreditar, você desacredita. Parece que a Bíblia cai na nossa mente como se fosse realmente apenas um homem que escreveu. Ao passo da nossa fé para resolver as coisas, fica mais fácil de eu correr atrás das coisas para resolvê-las do que esperar em Deus. Parece que Deus demora tanto para responder a oração que eu mesmo vou resolver as coisas. Não, Deus está demorando muito, então eu vou resolver as coisas. Parece que as coisas vão perdendo sentido e nós vamos esfriando na fé. Parece que nós vamos deixando as coisas esfriarem à nossa volta. Parece que as coisas de Deus começam a se tornar um peso para nós. É ali que uma luta travada dentro de nós passa agora a ser vivido por aqueles que vão esfriando na fé. Uma luta travada. O desespero para não deixar a fé, o desespero para não deixar aquilo que Deus prometeu, o desespero para não abandonar o Senhor que um dia o chamou da graça. E que nós falamos por muitas vezes, ajoelhado em oração: Deus, responde-me, Senhor. Senhor, dá uma direção. Parece que Deus cala os profetas, parece que Deus cala o pastor, parece que Deus cala a dirigente do círculo de oração, parece que Deus cala as pessoas, e parece que tudo na sua vida vai perdendo sentido. Até mesmo aquela alegria que você tinha de estar em Deus, você vai perdendo no meio do caminho. O que fazer? O que fazer? O que fazer quando você olha para você e vê aquilo que era uma fonte que jorrava dentro de você ser apenas um fiozinho de água que sai do seu interior? O que fazer quando se depara numa situação como essa? O que fazer quando estas coisas vêm sobre nós? Esta é a mesma pergunta que Isaías estava fazendo no seu momento de turbulência. Era esta a pergunta que Isaías estava fazendo no seu momento de perca, no seu momento aonde todas as coisas que convergiam para o bem agora são retrocessos de uma vida que fracassou. Olhando à sua volta, fracassou naquilo que um dia foi chamado a fazer. O capítulo 6 de Isaías é o capítulo que é um marco na história deste profeta. É um marco na vida deste homem. A Bíblia mostra para nós que do capítulo 1, até porque já no capítulo 1 nós vemos Isaías advertindo um povo, mas também trazendo uma palavra de promessa. Porque o capítulo 1, no verso 9, ele diz: se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ó, Isaías profetizava, irmão. Isaías profetizava com autoridade. Isaías profetizava às pessoas uma vida com Deus, estar vivendo com o Senhor. Isaías profetizava com autoridade. Isaías era conhecido como o profeta poliglota, erudito. No entanto, que nós conseguimos ver as suas escritas como ninguém escreveu a respeito do Messias. Você ouve o profeta Isaías escrever a respeito do Messias, você olha, é um grande poeta. Quando nós olhamos a escrita de Isaías a respeito de Jesus subindo o Gólgota, ele diz assim: foi subindo como um renovo, e no seu rosto não havia formosura alguma para que o desejássemos, mas ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Olha, era um homem conhecedor das letras, mas foi um homem que passou por um período difícil na vida. Foi um homem que passou por um período de esfriamento espiritual, devido às coisas que aconteceram na sua vida, mesmo sendo profeta. Até o capítulo 5, nós vemos Isaías profetizando a um povo rebelde, ao ponto de Deus usar Isaías para dizer assim: Isaías, diga ao meu povo, eles têm olhos para ver, mas não conseguem enxergar. Eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir.
Olha, irmãos, Deus usar o profeta de tal forma, que ele deixa escrito aquilo que ele profetizou. Então até o capítulo 5, nós vemos Isaías profetizando coisas na vida das pessoas, sentenças, juízos. Isaías firme na fé, forte na fé. Isaías estava frequentando o templo, Isaías estava fazendo o serviço ao Senhor. Mas um dado momento, chega uma notícia para Isaías. O seu tio, o qual tinha ele uma segurança em profetizar, porque quando Isaías profetizava palavras duras, Isaías corria para o templo e se escondia no templo, porque o rei era seu tio, Uzias. E a Bíblia mostra para nós que Isaías, até o capítulo 5, Isaías estava olhando o povo e dizendo assim: eu quero que vocês entendam que Deus está nos repreendendo, que Deus está nos advertindo. E a Bíblia mostra que Isaías recebe a notícia que o seu tio havia morrido. Por isso que ele começa o capítulo 6 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que todas as coisas viraram de ponta cabeça na minha vida, o ano em que parecia ser bom, mas virou de ponta cabeça. Por quê? Porque foi o ano que eu perdi a minha âncora, eu perdi a minha segurança, eu perdi o meu refúgio, eu perdi na minha vida aquilo que me trazia força e que me protegia na sua fortaleza, no ano em que morreu o rei Uzias. Olha só. Aí, se perguntasse para Isaías, naquele ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia não diz para nós de quando a quando que Isaías, num passo que perdeu o rei, seu tio, ao passo de encontrar com o Senhor, a Bíblia não mostra para nós, neste ano, quantos meses Isaías passou com a ausência de seu tio. A Bíblia não mostra para nós quanto tempo passou e que Isaías estava vivendo uma turbulência na sua vida. Uma turbulência. Então, quando eu estava meditando nisso aqui, me veio à memória quando é que nós precisamos de um encontro com Deus, de um avivamento. Eu acho lindo a escrita de Abacuque, quando Deus revela para Abacuque as suas indagações, as suas perguntas, porque Abacuque olhava o povo e dizia assim: Senhor, como pode o Senhor ser justo e ter juízes injustos que julgam causas alheias e favorecem sempre o rico? Como é que pode a violência, Senhor? Como é que pode os justos serem afrontados e açoitados pelos ímpios que nem temem o teu nome? Como é que pode, Senhor, a idolatria tamanha, e parece que os idólatras são mais prósperos, vivem melhor do que os justos que temem o teu nome? Até quando, Senhor? Aí veio Deus e disse: olha, Abacuque, coloque uma tábua no seu pescoço e de forma tal escreva a sentença, que aqueles que passarem correndo possam ver o que está escrito na placa. Imagine Abacuque com uma corda no pescoço, uma placa gigante no peito, na rua, parado, com a sentença do Senhor. Alguém passava correndo e passava e via ali a sentença do Senhor, Abacuque parado. Imagine a cena, irmão. Imagine a cena do profeta parado, escrito a sentença. E Abacuque fez conforme Deus havia dito. Só que eu acho lindo é que no capítulo 3, no capítulo 1 ele faz indagação, no capítulo 2 Deus dá resposta, no capítulo 3 tem o cântico de Abacuque. E o verso 2 desse cântico está dizendo assim: ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Olha o que Abacuque disse. Abacuque estava dizendo assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, nesse momento que o Senhor veio em minha direção para falar comigo, então nesse momento que eu ouvi a tua palavra, eu temi. Aí ele vai dizer uma coisa muito importante para nós, porque o problema não é começar bem,
O problema é permanecer bem até o final. É permanecer bem até o final. E o que o profeta Abacuque disse na sua oração? Ele disse: Senhor, no meio dos anos, não é no começo, é no meio, porque é no meio que é um perigo muito grande de nós desvirtuarmos a nossa mente e nos afastarmos do Senhor. Mas se o Senhor avivar a sua obra em nós, no meio dos anos, eu tenho a plena convicção que será notório que o Senhor está conosco. Então o profeta Abacuque estava dizendo: olha, se o Senhor vier no meio dos anos, porque é no meio dos anos que eu começo a relaxar, é no meio dos anos que eu começo a deixar de lado, é no meio dos anos, é quando eu começo a me acostumar com as coisas, é que eu preciso ter um encontro com o Senhor, um renovo do Senhor, um avivamento com o Senhor. Eu vou buscar, ainda que seja na limitação, na minha pouca força, que pequeno sou, mas eu vou buscar. É no meio dos anos que eu preciso do renovo. Aleluia! Oh, glória a Deus. Então Abacuque está dizendo: olha, a minha parte, Senhor, eu vou fazer. Eu peço que o Senhor aviva a minha vida. Então, quando é que nós precisamos de um avivamento? É quando nós passamos um período na nossa vida que começamos a notar que algumas coisas não estão bem em nós. Quando é que nós precisamos de um encontro com Deus, de um avivamento, de um reavivamento daquilo que o Senhor um dia fez em nós? É quando nós nos deparamos, é quando nós começamos a olhar e ver que em nós não mais há aquele fogo ardente dentro de nós, não conseguimos queimar na oração, não conseguimos orar com fervor, não conseguimos servir com fervor, não conseguimos mais ter prazer no Senhor. As coisas começam à nossa volta a ter mais valor do que a presença de Deus em nós. Quando é que nós precisamos ser avivados e renovados pelo Senhor? A primeira coisa que eu preciso entender, quando eu preciso vivenciar um avivamento, um encontro com Deus na minha vida, é quando as coisas não vão bem. É quando as coisas não vão bem. Quando as coisas não vão bem, é como se Deus estivesse enviando do céu uma mensagem para nós de alerta: as coisas não estão fluindo bem, as coisas estão indo contrário àquilo que você espera. As coisas não estão bem, as coisas parecem fugir do controle, as coisas não fluem como fluíam antes. Talvez Deus está dizendo para nós nessa noite assim: quando as coisas não estão indo bem, pode ter certeza que Uzias morreu na nossa vida, que algum Uzias morreu na nossa vida, que algum Uzias que antes tinha valor para nós, alguns Uzias que era a nossa segurança, nós estávamos firmes na fé, enquanto Uzias estava vivo. O que é isso? Quando tinha dinheiro, quando tinha saúde, quando tinha amigos, quando tinha família a seu favor, quando tinha emprego, está entendendo? Uzias muitas vezes pode ser as coisas favoráveis da nossa vida, que nós sentimos segurança, e tudo aquilo que nos dá segurança, irmão, tudo aquilo que nos traz uma aparência de segurança, você pode ter certeza, se tiver nesse nível aqui, um dia nós podemos perder. O que disse Pedro na sua epístola? Quando você sentir a segurança do dinheiro, quando você sentir que o seu dinheiro lhe traz segurança, cuidado, porque você pode perder. Por isso que depois Paulo vai escrever: não confie o rico na sua riqueza, porque pode perder. Aí veio Deus para Jeremias, olha só, um tempo lá atrás veio Deus para Jeremias e diz assim: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, e nem o rico na sua riqueza, mas aqueles que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Então tudo aquilo que está aqui embaixo e que me traz aparência de segurança, nós podemos perder. É por isso que Isaías morreu, e no ano em que morreu o rei Uzias, num momento difícil, Isaías disse assim: eu preciso ser renovado por Deus, eu preciso de um encontro com Deus, porque as coisas não estão bem, e ao fato de as coisas não irem bem, não é a minha âncora e a convicção
de que eu preciso de Deus só nesse momento. Não, eu preciso de Deus nesse momento e preciso de Deus para viver o resto da minha vida. Isaías se depara numa situação difícil. Uzias morreu. Então, quando ele se depara com essa situação, para ele dizer assim: eu não tenho mais ninguém na vida. Irmãos, muitas vezes Deus permite você olhar à sua volta e não ter ninguém à sua volta. Sabia que Deus permite momentos na nossa vida em olhar, e você olhar assim, e você não vê ninguém à sua volta? Até o nosso Senhor passou por esse momento. Eu quero dizer para você que talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, não está entendendo o que está passando na sua vida. Deus está permitindo as pessoas se afastarem de você, as pessoas estarem distantes de você, as pessoas não ligarem para você, as pessoas não se importarem para você. Sabe por quê? Porque ainda que as pessoas à sua volta não se importem com você, tem um Deus lá em cima que está esperando o momento certo para você ter uma revelação grandiosa. E é isso que nós precisamos, meu irmão, em nome de Jesus. Se ninguém te convidou para o aniversário, se ninguém te convidou para um casamento, se ninguém te convidou para uma festa, se ninguém te convidou para uma reunião de oração, se ninguém te convidou para nada, se ninguém convidou para você, nem o pastor convidou você, nem o pastor lembra de você, em nome de Jesus, entenda: se o Senhor está permitindo que as pessoas olhem para você e pensem que você não exista, Deus, Ele quer se revelar nesse momento. É nesse momento que Deus quer se revelar. Deus quer revelar coisas grandes. E nesse momento que Deus quer revelar coisas grandes, o nosso Senhor nos ensina. A Bíblia diz que eles foram para o Getsemane, Ele e os 11 discípulos. A Bíblia diz que Ele deixou 8, deixou 3 e foi mais adiante orar. Quando Ele vai mais adiante orar, Ele sente uma pressão tamanha de medo, de angústia, porque aquele momento era o momento da revelação da morte. E ele estava com medo. E quando ele levanta da oração, ele vai para os discípulos. Como que os discípulos estavam? Dormindo. Entenda, irmão, entenda. Preste bem atenção no que o Senhor está dizendo. Talvez você está com medo. Você olha para você e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E quando você vai olhar para alguém e alguém está dormindo, não acontece só com você. Aconteceu com o Senhor. O Senhor chegou naquele grupo, o grupo dormindo, e aquele grupo dormindo um sono pesadíssimo, que nem ao passo de Jesus chegar perto deles, eles conseguiram acordar. Jesus tem que gritar com eles: vocês não se importam comigo? Olha o que o Senhor diz: vocês não se importam comigo? Nenhuma hora vocês conseguem velar comigo em oração. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda: existem momentos da nossa vida que pessoas não vão estar conosco orando. Existem momentos da nossa vida em que nós vamos olhar as pessoas, parece que estão dormindo e que nem para a oração presta. Está entendendo? Quando isso acontecer, em nome de Jesus, entenda: é o seu momento. É o seu momento, é o seu momento. Não desperdice esse momento, porque esse momento é o momento do encontro, este momento é o momento da revelação, esse momento é o momento da glória. A Bíblia diz que Jesus deixa os 3 e vai orar de novo. E quando Jesus vai orar, Jesus vê a crucificação. Aqui nós temos uma revelação tremenda. Por quê? Porque naquele momento da oração Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Porque a revelação foi tão tamanha da dor e do sofrimento, que ele clama a Deus: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Olha que momento Jesus estava passando. Não tinha ninguém com ele, não tinha ninguém à sua volta, não tinha ninguém para velar em oração. Jesus novamente ele vai para a oração. Primeiro ele estava sentindo medo, mas quando ele vai pela segunda vez, naquela ida pela segunda vez, ele sabe que estava sozinho. Aí Deus dá a revelação para ele da crucificação. Ele soa sangue. Lucas foi o único evangelista que diz que Jesus suou sangue. Lucas era médico e sabia o que estava acontecendo com Jesus. Naquele momento Jesus estava sofrendo tremendamente, porque ele sentiu a dor dos cravos, da cruz, da coroa. Ele sabia do que ele estava passando.
Ele diz: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero passar esse momento ruim. Mas o mesmo Deus que revela para nós a dor, também revela o alívio e envia o bálsamo. Sabe por quê? Porque ao passo que Jesus viu a cruz, com tanto medo, ele suou sangue. Que a Bíblia diz que ele tão fraco que ficou, que anjos do céu vieram para confortá-lo. Tem pessoas que falam assim: ai pastor, eu queria tanto ver anjo. Então sofra. Pastor, eu queria tanto ver anjo. Então sofra. Sofra ali quietinho, na presença do Pai. Deixa o Espírito fluir em você, que é nesse momento que o Espírito flui. É nesse momento que nós estamos quebrados, é nesse momento que estamos quebrados em pedaços, mas é nesse momento que o Senhor tem revelações maravilhosas. Aleluia. É nesse momento que nós temos revelações gloriosas de Deus. É nesse momento que Deus quer se revelar, que Deus quer revelar coisas grandes. Aleluia. É nesse momento de dor. Abraão estava na porta da tenda, estava triste porque não tinha promessa, não tinha ainda visto a promessa. Ele ouve ao longe 3 homens vindo. Quando chega perto, ele descobre que é o anjo. Está vendo? Momento da dor, momento da aflição, momento do desespero. Pensa que Deus não vai cumprir promessa. Aí naquele momento que ele está desesperado, os anjos se aproximam. Ele diz assim: é o Senhor que está aqui, eu vou fazer um banquete. Prepara um banquete. Depois que ele prepara o banquete, veio a promessa: daqui a 1 ano eu vou voltar e a sua esposa vai ter gerado um filho. Olha só. Então o que nós aprendemos com Isaías? Quando é que nós precisamos de um avivamento? É quando todas as coisas estão contrárias àquilo que nós esperamos. Irmãos, quando todas as coisas estão contrárias àquilo que nós esperamos, não é momento de abandonar, é momento de buscar. Quando todas as coisas estão conspirando o contrário, é aquele momento que Deus quer que nós venhamos estar de pé na presença dEle, porque é nesse momento que revelações vão vir. João na ilha de Pátimos, João na ilha de Pátimos, depois de ser lançado num tacho de óleo fervendo e não morrer, o imperador lança João num tacho de óleo fervendo e não o mata. Não matou por quê? Porque Deus ainda tinha coisas para revelar para João, para a humanidade toda. Então, como João não morreu, então vamos fazer o quê? Vamos levá-lo para a ilha de Pátimos, para morrer exilado pelas bestas feras. E João é lançado na ilha de Pátimos. Quando João estava na ilha de Pátimos, pensando que estava sozinho, o céu se abre. O céu se abre. E aquele momento que o céu está aberto, naquele momento que o céu se abre, a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito. Aleluia! É no momento da dor, é no momento da solidão, é no momento que você está sozinho, é que vem Deus revelar coisas grandes e firmes. Mas você já percebeu que no momento da nossa dor, o que a gente quer fazer? Se isolar de Deus, distanciar de Deus, distanciar da palavra, da oração. O Senhor está dizendo assim: quando esses momentos chegarem de perca, é momento de se aproximar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Quando é que nós precisamos de um encontro com Deus? Quando nós estamos nos momentos isolados, sozinhos, quando tudo está contrário àquilo que nós esperamos. Sabe por quê? Porque uma coisa muito interessante e importante Deus faz em nós. Deus se revela individualmente. Individualmente, quer ver? Nós estamos aqui na presença de Deus, daqui a pouco nós vamos orar, vamos louvar o Senhor. Deus pode se revelar para todos nós aqui. Mas se nós tivermos a revelação de Deus, cada um vai ter uma experiência com o Senhor. Cada um. E a sua experiência pessoal, ela vai marcar a sua vida.
a sua experiência pessoal. E eu acho lindo isso, porque Deus trabalha individualmente. Não tem como eu tentar explicar para você o que acontece comigo. Não tem como você tentar explicar o que acontece com você. Porque Deus revela-se individualmente. Individualmente. É por isso que existe uma luta muito grande, no meio daqueles que creem que Deus se revela, no meio dos crentes. Por quê? Porque ao passo que Deus se encontra conosco, não tem como você descrever para outra pessoa, para que ela sinta também, porque é individual. E o que o Senhor quer nos fazer entender é que esta revelação individual, que traz experiências individuais e pessoais, é o passo de nós buscarmos ao Senhor e Ele se revelar a nós, e nós sermos avivados. Pode ser que o da esquerda, o da direita, não vão sentir e não ver, não vão ouvir aquilo que eu ouvi. Porque eu posso estar no momento da adversidade, Deus se revela para mim, e ao passo de Deus se revelar para mim, não tem como eu passar a minha experiência para outra pessoa. Está pegando? Aleluia. Aleluia. É daí que você vai ouvir coisas que muitas vezes te entristecem. Agora é fanático, agora é só igreja, agora é só crente, agora é só oração, agora é só Bíblia, agora é só isso, agora é só aquilo. Presta atenção, em nome de Jesus, entenda: todas as revelações de Deus, elas são pessoais. Se porventura alguém à sua volta não consegue entender, chegar ao nível desta revelação, entenda, não se entristeça. Amém? Não se entristeça, porque geralmente aquele que tem um encontro com o Senhor, que tem esse avivamento de Deus pela busca, ele sabe que está precisando, e quando a bateria está acabando, ele vai buscar Deus. Aí ele vai buscar Deus, Deus renova, Deus traz aquela paz, aquela vida de Deus em nós. Talvez aquele que está ao seu lado não vai sentir, talvez aquele que está convivendo com você não vai entender. Talvez o seu amigo do trabalho não vai entender o porquê que às vezes você está chorando sozinho. Talvez aquela pessoa que está do seu lado não está sentindo o que você está sentindo, está dando risada sozinho. Não vai entender, porque é pessoal. Então, toda a revelação de Deus é pessoal. Cultive isso na sua vida. Ainda que tenha pessoas à sua volta que não entendam, que critique você, que fale de você, que não entende o que você está sentindo, não tem problema. Em nome de Jesus, entenda, cultive isso em você. Cultive essa revelação em você. Cultive essa revelação em você. Porque é individual, é pessoal. É aquilo que Deus revela para você. E é isso que te mantém de pé. É isso que te mantém na fé. Continue buscando, continue clamando, continue na presença. Quando é que eu preciso de um avivamento, de um encontro com Deus? Agora vai apertar, quer ver? É quando eu começo a olhar os defeitos dos outros. Quando é que eu preciso de um avivamento, de um encontro com Deus? É quando eu começo a analisar a vida dos outros e ver que eles precisam e eu não. Até o capítulo 5, Isaías estava dizendo: ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Olha só, Isaías começa a olhar os defeitos dos outros. Isaías começa a olhar as falhas dos outros. Isaías começa a enxergar o ponto fraco dos outros. Quando é que eu preciso de um avivamento? É quando o meu olho tira o foco de mim para enxergar o outro. O poder da visão é maravilhoso, irmão. O poder da visão é maravilhoso. A visão, ela mostra para nós que 3 níveis precisam estar sensíveis para uma revelação. Os olhos abertos, olha só, a revelação da visão, olhos abertos. Nós precisamos de luz e nós precisamos do espelho. Olha só, para enxergar a nós precisamos
de visão, olhos abertos. Nós precisamos de luz, Espírito Santo, e nós precisamos de um espelho, palavra de Deus. Os nossos olhos estão abertos quando eu preciso de um avivamento, quando eu preciso urgentemente de um encontro com Deus. É quando os meus olhos abertos não conseguem me enxergar. É quando os meus olhos abertos enxergam os outros. É quando eu tenho luz, mas não pelo Espírito, porque vejo a vida dos outros. E quando não há o espelho, a palavra, vejo a vida dos outros. É nesse momento que eu preciso de um avivamento. É nesse momento que eu preciso de um encontro com Deus. Isaías dizia: ai de todos, ai da nação, quando Deus vem e encontra com ele. Aleluia. Quando a glória de Deus é manifesta onde Isaías estava, no templo. Quando Isaías estava ali naquele templo, e a Bíblia diz que o céu se abre, ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que o séquito, a manga de Deus, toca o templo, treme, e fumaça enche o templo. Naquela revelação de glória, o anjo vem, e vem o serafim com uma brasa e uma tenaz. O que é tenaz? Tenaz não é cola. Tenaz é uma tesoura de pegar brasa. O serafim pega a brasa do trono e traz. Aonde estava o problema de Isaías? No coração? Na mente? Nos pés? Nas mãos? Não. Aonde estava o problema de Isaías? Nos lábios. Nos lábios. Quando é que nós precisamos de um avivamento? Quando os nossos lábios pronunciam palavras contra pessoas. Quando os meus olhos veem, os meus lábios pronunciam palavras a respeito de pessoas. Quando há assassinato através de palavras. Quando se assassina a reputação de pessoas. Quando se mata pessoas. Quando se aniquila pessoas através do poder da palavra. Aonde o anjo toca em Isaías? Nos lábios. Isaías estava purificado nos lábios. Agora o que ele vai dizer? Enquanto até o capítulo 5 era ai desse, ai daquele, ai da nação. Quando os lábios são purificados, ele diz: ai de mim. Ai de mim. É isso que o avivamento faz. O avivamento faz nos enxergar quem nós somos. Quem nós somos. Amados, como eu almejo ver um avivamento grandioso nesta cidade. Como eu almejo ver um avivamento grandioso nesta cidade, nesse estado, nessa nação. Para nós entendermos quem nós somos em Deus. Amados, nós não podemos, em nome de Jesus, nós não podemos focar nestas coisas. Nós precisamos saber qual é o nosso compromisso. Existem pessoas que estão morrendo e precisando de cada um de nós. É tempo de nós buscarmos este avivamento e dizer: ai de mim que vou perecendo. Eu estou perecendo. Eu preciso deste avivamento, eu estou perecendo. Eu preciso de ser tocado por Deus. Eu preciso ser tocado por Deus. Ai de mim que vou perecendo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Primeiro Deus revela nos olhos. Primeiro ele vê, depois Deus toca ele. É aqui que está o segredo. Amados, não tem como nós dizermos eu vi o Senhor, mas continuar vivendo da vida pregressa da mesma maneira, sem mudança diária. Deus está dizendo para nós, não tem como nós vivermos uma vida sem ver o Senhor. E quando nós vemos o Senhor, há mudança em nós. Aleluia.
sentir a urgência daquilo que Deus espera de cada um de nós, porque ao passo de que aquela glória vista por Isaías foi tocado por Deus, Isaías viu a sua miséria, ao passo que Isaías estava naquele ambiente, olha só, primeiro ele viu, depois Deus tocou, depois Deus falou e ele ouviu, aleluia. Primeiro ele viu o Senhor, depois Deus tocou nos seus lábios, depois ele ouviu a Deus. Então quer dizer que para ouvir a Deus, primeiro eu tive que ver, depois eu tive que ser purificado, para depois ouvir a Deus. E nós vivemos uma geração de pessoas que precisam ver a Deus, precisam ser tocados por Deus, e precisam ouvir a urgência de Deus para nós. Qual é a urgência? A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Aleluia. Amados, nós não podemos ficar no estágio de que só precisamos de um avivamento por ser avivado. Irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus não trabalha por necessidade. Aprenda isso. Deus não trabalha só pela sua necessidade. Deus não trabalha porque você chora. Deus não trabalha porque você fica derramando lágrimas. Deus trabalha por propósito. O reino é por propósito. O reino é propósito. A salvação veio de graça, mas tudo que nós movemos no reino é propósito. Olha só, como eu preciso de dinheiro. Se você não tiver um propósito sublime para investir no reino de Deus, não peça dinheiro. Eu preciso tanto de dinheiro, como eu queria ser rico, rica. Nunca vai ser rico e nem rica. Por quê? Porque não tem um propósito sublime para se investir no reino. Como eu queria uma família abençoada para ficar dentro de casa. Não tem propósito, Deus não responde. Como eu queria saúde para quê? Para ficar em casa. Não tem propósito, então não recebe saúde, porque o reino de Deus não é movido por necessidade, é movido por propósitos. Se o teu propósito é sublime, você vai ficar rico. Se o teu propósito é sublime, sua família vai ser abençoada. Se o teu propósito é sublime, você vai ser curado. Se o teu propósito é sublime, a porta vai se abrir. Se o teu propósito é sublime, os milagres vão tocar a sua vida. Em nome de Jesus, entenda, o reino de Deus se move por propósitos. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, entenda, pare de chorar e tome uma posição. Sim, Senhor. Pare de se lamentar. Não lamente. Não lamente a dor, que na sua dor pode ser mudado o quadro da sua vida. Você já percebeu que todos os milagres de Deus, toda intervenção de Deus é quando o quadro estava irreversível, impossível? E todo quadro impossível, irreversível, Deus não viu as lágrimas de tristeza, não viu o chororô, Deus viu a posição. Posição. Sabe o que nós vivemos no dia de hoje? Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão chorando por necessidade, mas não tem propósito. Você percebe que os milagres que Jesus operou, todos eles, ou a maioria deles, tinha propósito? Tinha propósito. O cego gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só,
Assim como Deus visitou Isaías de forma tal, de tal forma maravilhosa, que primeiro ele viu, foi tocado por Deus, e depois ele ouviu. Ele não ficou indiferente ao chamado. Às vezes nós olhamos o texto e falamos assim: por que é que Isaías disse eis-me aqui? Porque, irmão, quem um dia vê o Senhor, é tocado por Ele, essa pessoa nunca vai ficar indiferente ao seu chamado. O que Deus está mostrando para nós nessa noite: quando é que eu preciso de um avivamento? Quando eu preciso de um avivamento, quando eu olho para as coisas, nada tem sentido. Quando eu olho para as pessoas e não vejo em mim. Para as pessoas, eu não vejo em mim aquilo que eu preciso mudar. Preciso de um avivamento. E quando Deus vem, Ele fala qual é a necessidade. O propósito dele tem que ser estabelecido na terra. Eu quero profetizar na sua vida. Fique de pé, por favor. Nós vamos louvar o Senhor para ofertar. Olha só. Você sabia que Deus não tem falta de nada, mas Ele tem urgência de algumas coisas. Deus não tem falta de nada. Nada falta para Deus. O salmista no Salmo 116, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Deus não tem falta de nada. Falta nada para Deus. Mas Deus tem uma urgência para um propósito: que toda língua, povo e nação precisa conhecer o Senhor. Toda língua, povo e nação precisa ouvir o Senhor. Quando Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém pode dizer assim: pastor, como que eu posso? Olha a minha dor, olha o meu sofrimento. A Bíblia diz no final do livro de Jó, no capítulo 42, Jó foi um homem que perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu filhos, perdeu tudo na vida. Passou um período de dor e sofrimento. Mas olha só, a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, irmão, como que pode alguém que estava podre pelo lado de dentro, podre pelo lado de fora, com febre o dia inteiro, cheirando mal, no lixo da cidade, sem ninguém e sem nada na vida, como é que pode um homem desse ainda orar por alguém, ainda interceder por alguém? Como pode um homem desse ainda crer em Deus no meio da sua dor? Sabe o que eu aprendo aqui? Aquele que um dia viu os bens de Deus na terra dos viventes, como disse Davi: cri, por isso falei, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O que Davi disse? Eu falei porque eu criei, eu acreditei que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes, porque se eu não cresce, eu ia perecer. Sabe por que nós perecemos? Sabe por que nós deixamos o caminho do Senhor? Porque nós deixamos de crer. Não deixe de crer, não deixe de crer em nome de Jesus. Você vai ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Enquanto você ora pelos seus amigos, Deus vai mudar o seu cativeiro.
Enquanto você intercede pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro. Enquanto você faz a obra, Deus inverte o cativeiro. Enquanto você trabalha para o Senhor, Deus inverte o cativeiro. Enquanto você está na presença do Senhor, o Senhor vai invertendo o cativeiro. Em nome de Jesus, entenda: enquanto você faz, enquanto você age, enquanto você busca, enquanto você está na presença de Deus, Deus muda o cativeiro. Em nome de Jesus Cristo, o cativeiro não é o seu final. Aleluia, o cativeiro não é o seu final. Mas Sueli, o cativeiro não é o seu final. Deus tem algo. Deus tem algo. Deus não vai trabalhar por necessidade, Deus vai trabalhar por propósito. Aleluia. Aleluia. Deus vai trabalhar por propósito e não por necessidade. O propósito na vida de Jó: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Se você quer ver o cativeiro mudado, então seja útil no reino, seja útil no reino de Deus, porque nada você vai ter falta, porque o Senhor é com você. Você acredita nisso? Aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: enquanto você serve, adora, Deus muda o cativeiro. Paulo e Silas, preso, açoitado, dolorido, estavam presos com os pés e mãos, mas os lábios estavam abertos para louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam e adoravam a Deus, as cadeias tremeram. Sabe o que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus? Quando é que precisamos de um avivamento? É quando tudo está fechado na sua vida, você se sente preso. Mas a única coisa na vida daquele que um dia foi liberto pelo Senhor não está preso, é o espírito da pessoa. A pessoa pode estar com a alma abatida, mas se você tiver força para bendizer, para glorificar, as coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, você acredita nisso? Eu quero que você coloque na sua mão tudo aquilo que você tem de propósito em servir ao Senhor. Aquilo que você já tinha deixado e você já não liga mais. Você fala assim: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não dá. Coloque tudo na sua mão. O desejo de fazer a obra, o desejo de ganhar almas, o desejo de adorar, o desejo de servir, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de ser instrumento de Deus. Tudo isso que você tinha de sonho, que pelas lutas e batalhas você perdeu no caminho e desanimou até da vida. Você desanimou da vida, você paralisou na vida. Coloque nas mãos. Senhor, os sonhos desta pessoa estão nas suas mãos, Senhor. É do Senhor, Pai. É do Senhor estes sonhos. Foi o Senhor quem colocou no coração desta pessoa este sonho. Foi o Senhor quem colocou no coração desta pessoa. Foi o Senhor quem colocou no dia que o Senhor se encontrou com ela. No dia que ela teve um encontro com o Senhor, ela entregou a sua vida ao Senhor, Pai. E muitos sonhos e desejos no seu coração vieram colocados por Ti. Mas olha como se encontra, Senhor, paralisado, trancado. Senhor, em nome de Jesus, que toda tranca do diabo, que todo mal, Senhor, que veio sobre a vida desta pessoa para paralisar, para amortecer, para estar aprisionando esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, que seja liberto nessa noite, que esse sentimento seja liberto, que este mal seja extirpado da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Senhor, que sonhos do Senhor venham sobre esta pessoa, que sonhos venham no coração desta pessoa, Senhor, que elas vejam sonhos, Pai, que esta pessoa veja os sonhos do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que os sonhos do Senhor sejam renovados no coração desta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que sonhos de Deus venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Que sonhos de Deus venham sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém?